Sabe quando a gente chora num filme, mesmo sabendo que nada daquilo é real? Ou quando uma música parece que foi feita, sei lá, para contar a nossa própria história? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar nesse poder quase invisível que as histórias têm sobre as nossas emoções, sobre a nossa mente, e tentar entender por que para o nosso cérebro sentir é muito, mas muito mais importante do que saber se uma coisa é verdade ou não. E essa frase, nossa, ela resume tudo, né? O cérebro não fica ali, tipo, checando os fatos antes de sentir alguma coisa. A pergunta que ele faz é bem mais direta, bem mais simples. Isso aqui me toca? E se a resposta for sim, pronto. A conexão é imediata. A emoção assume o volante, sabe? E a lógica vai para o banco de trás. É uma reação que acontece primeiro no corpo, muito antes da gente sequer pensar a respeito. Tá, mas por quê, né? Por que as histórias têm esse poder todo sobre a gente? A primeira coisa que a gente precisa entender é que essa conexão super profunda não é um defeito, não é um bug no nosso sistema. Muito pelo contrário, é o nosso sistema operacional básico. É como a gente aprende, como a gente se conecta e, no fim das contas, como a gente dá sentido para o mundo. E no centro disso tudo tem uma palavrinha-chave: identificação. Pode pensar nela como uma tecnologia social super antiga, sabe? Quando a gente vê um personagem passando por um perrengue parecido com o nosso, a gente não está só assistindo de fora. A gente está ali, ó, simulando, aprendendo, construindo empatia quase que sem perceber. É assim que a gente cria laços, que a gente encontra o nosso lugar na turma. E olha, isso não é papo de teoria, não. É a vida real, acontecendo. É por isso que o coração aperta naquela cena do filme. É por isso que uma música parece que foi escrita pra gente. A identificação é essa chave mestra que deixa uma história furar a fila da lógica e, pá, entrar direto na nossa corrente sanguínea, sem nem pedir licença. Ok, legal, mas como que essa conexão acontece de verdade lá dentro do nosso cérebro, do nosso corpo? Vamos dar uma olhada no mecanismo exato que uma história usa para construir essa espécie de via expressa direto para o nosso centro emocional. A melhor forma de imaginar isso é, pensa num gancho. Uma história não inventa uma emoção do zero. O que ela faz é lançar um gancho e se prender num sentimento que já mora aqui dentro da gente, sabe? Uma memória, um medo, uma esperança, qualquer coisa. E na hora que esse gancho engata, pronto, a ponte está construída. E a nossa mente racional, coitada, ela é simplesmente arrastada junto para a travessia, querendo ou não. É um processo de 3 passos, e é quase instantâneo. Passo 1, a narrativa acha uma emoção para se agarrar. Passo 2, essa emoção vira a ponte. E passo 3, a nossa mente já entra na dança completamente envolvida. E olha, não é uma escolha consciente não, é tipo um efeito dominó, uma reação em cadeia. E é aqui que o negócio fica mais impressionante ainda. Para o nosso corpo, a diferença entre o que é real e o que é imaginado simplesmente não existe. Se a emoção é forte o bastante, o nosso sistema nervoso trata aquilo como se estivesse acontecendo de verdade aqui e agora. Sabe o coração acelerado no filme de suspense? Ou aquele nó na garganta numa cena triste? Pois é, essa é a prova viva. O corpo não está ali apreciando a arte, não. Ele está em modo de sobrevivência ou em modo de celebração. A experiência é 100% física. É uma realidade, ponto. Acontecendo naquele exato momento. Só que essa conexão toda poderosa tem um lado perigoso também. E se a ponte for tão forte, mas tão forte, que a gente não consegue mais voltar? É aqui que a gente entra no risco da fusão, de se misturar tanto com a emoção a ponto de esquecer quem a gente é de verdade. A fusão emocional é exatamente isso. É aquele momento em que a emoção deixa de ser algo que a gente está sentindo e passa a ser algo que a gente é. A história não está mais passando pela gente. A gente se torna o próprio personagem da história. É uma virada de chave bem sutil, mas super perigosa. A gente troca uma experiência por uma identidade. E a diferença, quando a gente para pensar, é gigante. De um lado, você é o oceano, e a emoção é só uma onda que vem e vai. Do outro lado, você é a onda, prestes a quebrar na praia. Essa é a distinção crucial entre só vivenciar um sentimento e ser completamente definido e até aprisionado por ele. E essa fusão não acontece só no cinema, não. Ela tá aí no nosso dia a dia. Tá na polarização política, tá no fanatismo pelo time de futebol, tá na identidade que a gente constrói com uma marca de celular ou de roupa. Quando a gente defende essas narrativas com unhas e dentes, na maioria das vezes, a gente não está defendendo uma ideia, a gente está defendendo a nossa própria identidade. E tudo isso, claro, leva a gente para uma pergunta meio desconfortável.
Se as nossas reações são tão fáceis de serem, digamos, sequestradas por uma história, até que ponto as emoções que a gente sente são nossas de verdade? Ou será que a gente está só vivendo uns roteiros prontos que entregaram pra gente? Mas, felizmente, tem uma saída. E a solução não é construir um muro e se trancar longe das emoções. Não, não. É o contrário. É aprender a sentir tudo, mas sem se perder no meio do caminho. É sobre desenvolver uma nova habilidade, a capacidade de se observar enquanto se está sentindo. O nome dessa habilidade é desidentificação. E, de novo, não tem nada a ver com reprimir ou ignorar o que se sente. Pelo contrário, é sobre sentir a raiva, a tristeza, a alegria, com 100% de intensidade, mas de um lugar diferente, de um lugar de quem observa. É perceber que você não é a tempestade. Você é o céu, enorme, que tem espaço de sobra para deixar a tempestade passar. E um ponto super importante aqui: ter consciência não apaga a emoção. Ela só coloca a emoção em perspectiva. Devolve o contexto que a gente tinha perdido. A emoção deixa de ser a realidade, com R maiúsculo, e volta a ser o que ela é: uma informação, uma energia que está passando por um espaço muito maior que somos nós. Na prática, a mudança é quase que trocar uma palavra pela outra. É sair do eu sou a minha emoção e ir pro eu estou ciente da minha emoção. Parece uma coisinha de nada, né? Mas essa pequena troca, nossa, ela devolve todo o poder pra gente. Ela tira a gente do olho do furacão e coloca a gente de volta no controle. Agora, que tal a gente testar todas essas ideias num campo de batalha bem moderno? A nossa relação com a inteligência artificial. Todo esse debate sobre IA é, na verdade, um espelho perfeito para a gente ver esses mecanismos de narrativa e de fusão emocional funcionando na prática. Pensa bem em todo o debate sobre IA. Aquelas reações super intensas, de medo de um lado, de fascínio do outro, raramente são sobre a tecnologia em si. São sobre a nossa identidade. A IA não está desafiando os nossos computadores. Ela está desafiando a história que a gente conta para a gente mesmo sobre o nosso valor, sobre o nosso lugar no mundo. Olha só, por gerações, a nossa identidade foi amarrada no nosso esforço, no nosso conhecimento. Aquela ideia de, eu sou valioso porque eu trabalho duro, ou eu sou inteligente porque eu sei fazer tal coisa. Aí, de repente, chega uma máquina que faz tudo isso em segundos. O que acontece? A narrativa principal sobre o nosso valor desmorona. O conflito, no fim, não é com a máquina, é com o espelho que ela segura na nossa frente. E aí, a gente volta para a pergunta central de tudo isso. Seja na frente da IA, de uma notícia que divide todo mundo ou de um drama pessoal, a questão é sempre a mesma. A gente está ciente do que está sentindo e escolhendo uma resposta, ou a gente está só reagindo no piloto automático a uma história que contaram pra gente? No fim das contas, o objetivo não é derrubar essas pontes emocionais. Elas fazem parte do que faz a gente ser humano. O verdadeiro crescimento, a verdadeira virada de chave, está em aprender a atravessar essas pontes, mas com uma lanterna na mão. A ponte vai continuar existindo, a emoção vai continuar lá. A grande diferença é que, agora, a gente sabe quem é que está atravessando. E isso muda tudo.